Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Pegue a palavra de Deus e abra comigo em João 15, versículo 1. Assim que você encontrar, você vai dar um glória a Deus bem alto aí. Ó, traga, viu? A palavra de Deus. Não anda sem a Bíblia, não. Pastor, hoje eu estou aqui pela primeira vez. Posso fazer o seminário? Você deve fazer o seminário. Mas eu sou de outra igreja. Pode ficar tranquilo que lá você vai ser canal de bênçãos lá. João 15, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém? Vou reler. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Frutificar é sobrevivência no reino de Deus. Quem não frutifica é limpo. Aliás, é cortado. Mas quem está frutificando é limpo. Em nome de Jesus, a partir de hoje, eu quero dizer para você, Deus ele vai fazer uma limpeza tão grande já hoje aqui, que essa semana agora, muitos frutos que estavam retidos na sua vida, eles vão aparecer em nome de Jesus. Põe a mão assim na altura do coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, meu Deus, olha quanta gente, olha quantas pessoas que estão aqui, meu Pai querido, não por causa do homem, não por causa do ser humano, mas por causa do Senhor, ó Pai. Pessoas que saíram direto do trabalho, pessoas que vieram da escola, pessoas que estão a caminho ainda, mas, meu Deus, todos esses querem ouvir a Tua voz. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor que diminua eu, aliás, meu Pai, que desapareça eu, mas que o Senhor resplandeça aqui nesse altar. E fale com cada vida aqui presente, ó Deus, com cada pessoa que está aqui, mas fale do teu jeito, Senhor, renove a tua palavra, que esse seminário, meu Deus, assim como foi prometido em oração, seja um divisor de águas na vida dessa pessoa, que seja, meu Deus, o anúncio de um novo tempo, de uma nova história na vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, meu Deus, que o Senhor fale em cada vida aqui presente, no nome santo de Jesus, que o teu nome seja exaltado, glorificado e bendito, para a honra e glória do Senhor, e que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Os obreiros estão posicionados aqui para servir você. Eu vou pedir, a partir de agora, silêncio. Silêncio. O obreiro está na lateral. Se você quiser água, só levanta o dedinho que ele vai levar para você. Nós estamos com dias atípicos, né, de muito calor, mas eu creio que Deus ele merece ser adorado em todo o tempo. Em nome de Jesus, preste muita atenção, já fica com o seu caderninho aberto, porque muita coisa boa Deus ele vai falar com você. Amém? Então vamos lá, preste bastante atenção. O ser humano é terra fértil. Diga assim, eu sou. Põe a mão assim na altura do coração e diga, eu sou terra fértil. Eu posso
produzir. Amém? O ser humano é terra fértil. Inclusive, a palavra de Deus, ela vai dizer que nós fomos formados do pó da terra. E eu quero ler com você, lá em Gênesis, vamos dar uma lida lá em Gênesis, no capítulo de número 2, e eu vou ler com você o versículo de número 7, o exato momento que Deus ele está formando o homem. Diz aqui, ó, em Gênesis 2, no versículo de número 7, a palavra de Deus ela diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida do meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amados, preste atenção. A mesma terra que Deus usou para fazer o homem, para formar o homem, é a mesma terra que Deus ele vai dar uma ordem e diz para ela: produza. Não foi uma terra diferente, não foi um lote de terra diferente. A mesma terra que nós fomos formados como seres humanos, Deus deu uma ordem para ela e disse: produza coisas boas, toda árvore agradável, toda árvore boa para comer. Produza também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Produza a árvore da vida. Ou seja, nós temos a matéria-prima que nos dá a condição de sempre estarmos produzindo. Sempre. O ser humano, por mais difícil que a vida dele esteja, por mais complicada que a vida esteja, você pode estar passando pela pior fase da tua vida, dizendo assim: pastor, eu estou passando por muitas dificuldades, muitas tribulações, eu estou passando por momentos conturbados. Você tem a condição de dar a volta por cima. Você tem condição dada por Deus de ter uma virada na sua vida, de sair dessa condição e começar a produzir coisas boas. Amém, amados irmãos? Porque o ser humano, ele é terra fértil. Mas, meus irmãos, nem toda planta é boa. Tem plantas que são venenosas, que produzem veneno. E se a pessoa não tiver o mínimo de noção de botânica, ou então aqueles avós ou pai e mãe que sempre gostaram muito de plantas, ensinam aquele conhecimento que passa de pai para filho, a pessoa acaba comendo veneno, achando que está comendo fruta. Então, nem toda planta ela é boa. Tem plantas que vão produzir veneno. Mas o que é necessário para uma planta venenosa nascer? Basta ela ser semeada numa terra fértil. Se nenhuma terra fértil for semeada, uma semente do mal, ela florescerá e dará o fruto maligno. E é por isso que eu quero dizer para você aqui, você precisa definir, isso é uma decisão sua agora, que tipo de frutos você vai começar a gerar a partir de agora. Você tem que escolher ter uma mudança nesse momento, pois se você não escolher o que vai prosperar na sua vida, a vida vai escolher por você. A semente vai ser lançada no seu coração ou na sua vida sem você ter escolhido. Quem que plantou o mato que está na beira do asfalto? Hein? Como que ele nasceu? Quem regou?
aquele capim que está dessa altura na porta da sua casa. Quem que plantou isso ali? Aquilo ali é maligno, é mau. Aquilo ali representa uma semente que não precisa ser semeada. E se você não escolher o que você quer gerar a partir de hoje, a vida vai escolher por você. Olha só o que diz em Mateus capítulo 12, no versículo de número 33. O Senhor Jesus, ele vai dizer aqui algo que é fantástico, amados irmãos. É um versículo muito rico de informações. Em Mateus 12, versículo 33, a palavra de Deus, ela vai dizer assim, palavras de Jesus. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Olha o que Jesus ele está dizendo, que não tem uma contradição de uma árvore ser boa e dar frutos ruins, ou uma árvore ser ruim e passar a dar frutos bons. Ele está dizendo que isso é impossível de acontecer. E isso coloca por terra, amados irmãos, aquela teoria que o ser humano tem, de dizer assim, eu sou uma pessoa tão boa, por que eu estou colhendo coisas ruins? Amados irmãos, entenda uma coisa, o próprio Jesus, ele vai dizer que só existe um bom, que é quem? É Deus. Somente Deus, ele é bom. Preste atenção o porquê. Porque você pode ser uma boa pessoa. Você ajuda muita gente, você está na igreja, você é uma pessoa carismática, sorri para todo mundo, né? Você é assim. Mas quando você está irada, quando você está nervosa ou nervoso, você às vezes não vai conseguir se controlar. É a mesma coisa de uma pessoa pegar um monte de sujeira e jogar dentro de uma água pura. É por isso que nós não conseguimos ser bons continuamente, como Deus em todo tempo é bom. Você está entendendo isso? Então Jesus ele está dizendo aqui que não tem como o fruto ele ser bom e a árvore ser ruim. Nós, por nós mesmos, você pode até se pasmar, só conseguiremos gerar frutos ruins. Por nós mesmos, pela nossa natureza. O fruto que sai da minha vida fora de Deus é um fruto ruim. Por isso que Jesus ele deixa claro. E uma coisa que eu acho interessante demais é que Jesus ele diz assim: porque pelo fruto se conhece a árvore. E nós damos tanto valores a dons, né? Nós damos valores demais aos dons do Espírito Santo, não que sejam ruins, muito pelo contrário, são dons maravilhosos, mas, amados irmãos, Jesus está dizendo que a pessoa ela não é reconhecida, o cristão não é reconhecido se ele está falando em línguas, ele não é reconhecido pelo falar em línguas, porque isso é um dom do Espírito, ele não é reconhecido pelo talento que ele tem, que às vezes o talento é dado por Deus e aperfeiçoado pela pessoa. Às vezes nós falamos, olha, a pessoa tem um dom de curar, mas o dom não é da pessoa, é de Deus. A pessoa, o ser humano, não é reconhecido como servo de Deus se ele tem um dom do Espírito, mas se ele tem um fruto visível gerado por Deus. A árvore, ela se conhece pelos frutos. Amém, amados irmãos? Porque os frutos, o que é produzido é para a glória de Deus. Se você aprender a amar como fruto do Espírito, vai glorificar a Deus. Se você aprender a ter bondade como a Bíblia quer, você vai glorificar a Deus. Se você aprender a ter domínio próprio, você vai conseguir glorificar o nome do Senhor. Amém, amados irmãos? Mas tem pessoas que aplaudir, pode aplaudir o nome do Senhor? Louvado seja Deus. Só que, meus irmãos, tem pessoas que são terra fértil para aquilo que é negativo. Aquilo que é negativo, tudo que é ruim, que é semeado na vida da pessoa, prospera, que é uma beleza. Exemplo, palavras negativas.
contrárias. A pessoa está dizendo assim, esse ano vai ser o ano da minha vida. Esse ano eu vou conseguir sair do aluguel, eu vou conseguir tirar minha carteira de habilitação. Aí sempre chega alguém e fala, esse ano? Você viu quem está no governo? Você viu como é que esse país está? Sempre vem palavras negativas para tentar minar. Só que na vida de muita gente, essa palavra negativa, ela cresce igual mato na porta de casa. Cresce muito rápido, a ponto da pessoa desistir dos sonhos e dos projetos que ela tem. Eu vou lutar pela minha família. Essa família não, essa família ali é perca de tempo. É verdade, é verdade, é verdade. Não, esse ano eu vou sair do CLT, parar de trabalhar para as pessoas e vou montar meu negócio próprio. Vou trabalhar por minha conta. Sempre vai ter alguém que vai falar, não. Melhor coisa você faz é deixar isso aí para lá e voltar a bater cartão. Não que seja ruim, tá? Estou dando exemplos. Mas essas palavras, elas prosperam muito rápido na vida de muita gente. Quantas coisas você não deixou de viver por palavras negativas, palavras contrárias, que colocaram os seus sonhos e os seus projetos que estavam tão iluminados, colocaram eles no escuro, eles desapareceram. Quantas coisas, você falou que ia voltar a estudar, não, você está velha demais, comprar roupa para ir para a escola, aí está aí, 5ª série, com EJA na cidade, com supletivo online, mas você não vai. Por quê? Palavras contrárias que prosperam. Pessoa é terra fértil para coisa contrária. Maldição, então. Nunca mais você vai ser feliz. A pessoa já está na presença de Deus. Está diante daquele que quebra toda a maldição. Mas aquela palavra, aquela palavra maldita, ela entrou na terra fértil da pessoa e até hoje a pessoa está vivendo debaixo de maldição, que às vezes nem está acontecendo, mas de tanto a pessoa falar, que na infância ouviu isso, que do ex-marido ouviu aquilo, que da ex-sogra falou isso. Meus irmãos, essas coisas tem muita gente que abraça como uma terra fértil, doenças. Tem pessoas que viraram hipocondríacas. Ela chama a doença para a vida dela. Às vezes está aí esse calor. Quem não está sentindo de vez em quando aí uma náuseazinha? Não, eu estou com sinusite, estou com dor de cabeça, estou morrendo. Vai virando hipocondríaca. Eu tenho que comprar remédio para isso, para aquilo outro. Por quê? Aquilo que é ruim, a pessoa é terra fértil. Se for semeado algo ruim, vai acontecer. E tem pessoas que são muito férteis para aquilo que é ruim. Tem pessoas que andam com quem está desanimado, em vez de animar eles, ela acaba desanimando. Eu não vou lá fazer uma visita para tal pessoa que sumiu da igreja. Você chega lá e conversa meia hora com a pessoa. Na outra semana quem está ligando para você sou eu, falando, você sumiu da igreja, pastor, a vida é difícil demais. É tudo complicado. Porque coisas ruins, tem muita gente que tem facilidade para prosperar, para trazer para a vida dela. Não, eu me afastei da presença de Deus, porque não preciso de igreja. Meus irmãos, tem pessoas que são assim. Só que a mesma pessoa que é desse jeito, ela é terra seca para coisa boa. Às vezes o Espírito Santo está bradando, e a palavra está sendo pregada, e o pregador está quase se matando, dizendo, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história, Deus vai fazer coisa nova. Aí a pessoa, um ou dois que dão glória a Deus, porque para coisas ruins a pessoa, mas para coisa boa ela, Você tem que mudar isso. Qual que tem sido o seu perfil de pessoa? As coisas ruins, elas prosperam mais que coisas boas na tua vida? Quanto tempo que você não conta um testemunho? Ou não vive um testemunho na vida? Mas o tanto de coisa ruim que acontece de uma vez por todas na sua vida, e sempre está acontecendo, entra uma coisa ruim, sai outra coisa ruim, e coisa boa não está acontecendo. Qual que é o seu perfil? Pastor,
pelo que eu estou entendendo, para coisa ruim, parece que eu sou uma terra muito fértil. Parece que eu estou chamando coisas ruins para a minha vida. Mas para coisa boa, eu tenho uma dificuldade. Mas hoje, meu irmão, quero te dizer uma coisa para vocês. Olhem para mim aqui. Hoje Deus, Ele te trouxe até aqui, porque esse mal vai cair por terra. Essa tristeza, essa dureza, esse mal que está alojado na tua vida, que te entristece o coração, que coloca você para baixo, ele está caindo por terra, porque Deus está mexendo nessa terra seca. Deus está quebrantando o teu coração, e Ele está derramando coisas maravilhosas aqui nesta noite. Você vai florescer coisas boas. Você vai ver as respostas da tua oração se manifestarem na tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então diga para o teu irmão, você vai ver coisas maravilhosas, inimagináveis acontecer em sua vida. Amém? Primeira coisa, entenda o seu perfil. Entenda o seu perfil. E meus irmãos, a palavra de Deus, ela vai nos estimular, nos incentivar e nos comparar, às vezes, a sermos como árvores. Ela vai nos incentivar a isso, que em determinados momentos nós precisamos ser como árvores. Por exemplo, o Salmo de número 1, a partir do versículo 1, você conhece muito bem. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei de Deus, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Repare, a árvore foi colocada ali. Não foi o ribeiro que foi colocado do lado da árvore. A árvore, ela teve que ser posta ali, num lugar estratégico, porque ela precisa do ribeiro, ela precisa se alimentar do ribeiro. E isso demonstra, meus irmãos, que nós, para florescermos, para termos bênçãos temporãs, nós temos que ir para Cristo, nós temos que nos deslocarmos até Ele e falar, Senhor, eu preciso estar plantado junto de Ti, eu preciso me fincar aqui, eu preciso ser, meu Deus, hidratado pela Tua presença. Mas as pessoas, elas querem o contrário. Elas querem que o rio, ele venha sendo cavado, a árvore está ali, e o rio, ele tem que ir até a árvore. E isso não vai acontecer, porque o ide é para o vinde, viu? A pessoa que vai falar, vai ministrar, ela fala para outra, vai até ele. O ide é para a pessoa, ela vir ser plantada diante do Senhor. Mas no Salmo de número 52, no versículo de número 8, o rei Davi, ele vai dizer assim, eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na tua misericórdia para sempre eternamente. Quando Davi ele fala isso, ele quer nos estimular a sermos como uma oliveira, que não importa o que ela passe, ela sempre vai produzir o azeite necessário para aquele momento. Ela aguenta a pressão, ela aguenta a prensa. Amém? Mas lá no Salmo 92 e no versículo 12, a palavra do Senhor ela vai dizer assim, que o justo, ele florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Ou seja, ele florescerá, ele crescerá muito, mas vai vir tempestade e não vai conseguir derrubar. A palavra de Deus, ela nos estimula em situações a sermos como árvores. Só que, amados irmãos, para nós que queremos gerar bons frutos, nós não precisamos ser uma árvore. O problema é que a pessoa quer ser uma árvore para gerar frutos. Só que para gerar frutos, nós não precisamos ser como uma árvore, porque a árvore frutífera, ela já existe. Vamos voltar lá em João capítulo 15, no versículo 1,
João 15, versículo 1. A palavra de Deus, ela vai dizer assim, ó. Jesus falando: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Os cargos já estão preenchidos. Ele é a videira verdadeira. Ou seja, ele é a árvore fiel, que sempre vai gerar frutos. Ou seja, a árvore já existe. A árvore que vai produzir frutos, ela já existe e tem um bom agricultor que é Deus, que vai cuidar dessa árvore. Só que diz aqui no versículo 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Ou seja, você não precisa ser uma árvore, mas para gerar frutos, você precisa estar na árvore. Você precisa estar em Cristo. Você precisa ser colocado nele. E a ilustração aqui é, a pessoa é um galho seco. Imagina um galho seco. Aí a videira está lá. Deus é o agricultor. Esse galho seco sou eu, é você. Aí o pai, ele abre uma ferida na videira. E ele pega esse galho seco, que ninguém dava nada por ele, e finca ali na videira. E ele passa ali, assim que eles fazem, né, o enxerto da videira, eles preenchem aquele lugar. Só que aí, aquele galho seco que estava na videira, nos primeiros dias ele ainda está mais ou menos, mas depois ele começa a ficar verdinho. Aí depois passa um tempo, começa a aparecer umas folhas naquele galho seco. Depois ele começa a aparecer umas flores, a ponto de quem chegar na videira fala, não, quem viu esse galho seco hoje e vê ele agora, nem fala. É totalmente diferente. Não é assim que aconteceu na sua vida? Você lembra quando você era um galho seco, que todo mundo falava, essa pessoa não vale nada. Mas hoje olha para você, um varão valoroso, uma varoa valorosa. Quem te viu e quem te vê. Mas quando de repente aquela pessoa está na videira, começa a aparecer frutos. Só que o fruto não é do ramo, é da árvore. Ele passa por dentro do ramo e começa a se manifestar. A ponto da pessoa falar, esse fruto é da árvore. Esse galho pertence a essa árvore. Porque nós não precisamos ser a árvore, mas nós precisamos estar na árvore. Ou seja, meus irmãos, ninguém consegue dar frutos, ou bons frutos, melhor dizendo, se não estiver em Jesus. Ninguém. Por melhor pessoa que você seja, se você não estiver em Cristo, você pode até dar frutos, mas vai chegar um tempo, é igual que você vai ser saudosista. Sabe aquela pessoa que vive de saudade? Ela chega no interior onde nasceu, ela fala, não, esse pé de manga, eu já comi manga nesse pé, mas agora as mangas aqui tá tudo bichada. Olha o pé de goiaba, eu comi goiaba aqui quando eu era criança a vida inteira, mas agora você abre a goiaba, só tem bicho dentro, vira saudosista. Já viveu coisas no passado, mas agora não vive. Por quê? Porque a pessoa de si mesma, ela não consegue gerar frutos bons. Se você que está aqui, você quer viver uma vida diferente, preste muita atenção no que eu vou te dizer. É somente com Cristo que isso vai acontecer. Diga para quem está do teu lado, é somente com Cristo que a sua vida vai mudar. Você precisa estar nele. Porque aí você vai começar a gerar coisas boas. E eu fiz uma ilustração aqui de manhã que chama gravidez versus gordura. Você sabe que a gravidez e a gordura, elas tomam o mesmo espaço, geralmente no mesmo lugar, né? A pessoa ela fica ali mais cheinha. A Gleice está ali grávida, a Gleice é magrinha, mas a Gleice está ali, ó,
emagreceu pouco, engordou pouco na geração, ganhou pouco peso. Mas tem mulher que ganha muito peso. Mas por quê? Porque a gordura e a gravidez, geralmente, ela toma o mesmo espaço na vida de uma pessoa. E teve um fato que aconteceu com um pastor, e ele contava assim que a esposa dele estava grávida, ele ficou muito feliz, ele estava pregando na igreja, mas ele sentiu e falou, vou compartilhar algo com vocês, igreja, a minha esposa, ela está grávida. Aí a igreja inteira, que maravilha, glória a Deus, que bênção, parabéns, pastor. Aí o pastor terminou de pregar e foi lá para a porta, igual aqui na igreja, tem uma porta do lado de cá e do lado de cá. Só que a esposa dele não tinha ido com ele. Ele foi para o lado direito da porta e está ali cumprimentando os irmãos. E do outro lado da porta estava uma pessoa lá, não sei se estava esperando o Uber, uma outra mulher, só que ela era mais cheinha. Ela estava esperando alguém do outro lado da porta, posicionada também. E todo mundo chegava perto dele, ô pastor, tudo, graças a Deus, hein? É bom demais ter filhos, filhos herança do Senhor, que maravilha. Só que aí teve uma senhora que chegou perto dele, ô pastor, parabéns. Aí ela vai para o outro lado, chega perto dessa mulher que estava lá, ela coloca a mão na barriga da mulher e começa, que maravilha, vai vir com saúde, que coisa boa. A mulher falou assim, não, é gordura, minha filha, é gordura, não é gravidez, não. Eu que estou precisando mesmo fazer uns exercícios, porque eu estou fora do peso. Se a pessoa não tiver discernimento, ela comete algumas gafes, né, meus irmãos? Mas, se nós formos analisar, tem muita gente confundindo gordura com gravidez, espiritualmente falando. Muitas pessoas estão assim. Vamos trazer esse exemplo para o mundo, para a nossa vida espiritual. Quando uma pessoa, o que seria uma gravidez, uma gestação no mundo espiritual? Seria a pessoa estar gerando uma bênção, gerando um milagre, gerando coisas boas. Só que, resumindo, quando a pessoa está tendo uma gestação espiritual, o que está nascendo dentro dela é Cristo. O que está sendo gerado dentro dela é algo que vem de Deus, é o fruto da árvore. É algo que uma hora vai aparecer e a pessoa vai falar, é uma bênção. Isso é uma gestação espiritual. É quando a pessoa ela começa a gerar coisas de Cristo dentro dela. Só que a gordura, espiritualmente falando, quando começa a crescer, é como se a pessoa mesmo estivesse crescendo. O que está dentro dela é ela mesma. É como se mais de você estivesse sendo gerado. E mais de você vai aparecer lá na frente. E mais de você as pessoas irão ver. E quando não é gerado de Cristo, que é uma gestação, é gordura. Gordura, se não for da picanha, meu irmão, é mal, é ruim. É ruim. Então nós temos que ter esse entendimento. Tem muitas pessoas que estão chamando de gravidez aquilo que é gordura. Nó, fulano de tal, ele prega muito bem, é um homem de Deus. Como assim? Como assim? Às vezes é gordura, meu irmão. Às vezes é gordura. Nó, tal pessoa, quando louva, arrebata o louvor. A igreja, ela sobe ou desce, não sei. Mas e aí? Quem disse que isso é evidência? Tal pessoa é tão influente, tem não sei quantos milhões de pessoas no Instagram. E daí? Pode ser gordura. E você está falando que é bênção. Se a pessoa ela não tiver o entendimento, o conhecimento, até quando ela olha para ela mesma, o que ela está gerando é para a própria queda. Mas ela pensa que é algo de Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então nós temos que ter esse entendimento. O que revela que uma pessoa é um ramo que produz bons frutos, é o quanto de Cristo está sendo gerado dentro da pessoa. É o quanto ela se entrega,
É o quanto ela olha para a vida dela. Hoje, ela fala, não, eu estava frio, mas eu vou voltar a me inclinar na presença do Senhor. Eu tenho que mudar esse quadro da minha vida. Eu estou muito estático. Eu preciso voltar a clamar pelas madrugadas. Eu preciso voltar a adorar a Deus como eu adorava antes. Isso vai demonstrar que algo de Cristo está nascendo dentro daquela pessoa. E meus irmãos, eu estou sentindo uma atmosfera maravilhosa aqui neste lugar, aqui na vida de muitas pessoas, mas é muitas mesmo, está nascendo coisas de Deus, coisas de Cristo na vida, no coração, que vão mudar a vida dessa pessoa. Amém? Entenda, eu dependo da árvore para dar frutos, porque sozinho o homem de si mesmo, ele não consegue dar bons frutos. Olha o que diz em João 15, no versículo 4, diz assim, ó: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo? Não pode. Ele não pode produzir fruto de si mesmo. Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ou seja, a vida de uma pessoa só muda quando ela está em Deus, quando ela está na presença do Senhor, que as portas elas vão se abrir verdadeiramente, que você vai olhar para aquele fruto e vai dizer assim, que coisa maravilhosa que eu estou produzindo, que eu estou amando esse momento da minha vida. De si mesmo, meus irmãos, você não pode, porque Deus ele é mestre em rasgar diploma. Se a pessoa não estiver em Cristo e ele não estiver nela, ela não pode, ela não consegue dar bons frutos. Assim somos nós, se não permanecermos nele. A luta é para permanecer em Cristo, é para permanecer na árvore. Porque se não for assim, uma pessoa sem Jesus, ela até tenta dar frutos da maneira dela, só que não chega a lugar nenhum. Olha o que diz o versículo 5. Diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não dá. Quantas vezes, meus irmãos, vocês não tentaram? Você já tentou fazer tantas coisas, ser inteligente, mas não vai. Parece que tem uma coisa que está travando. Sabe o que está faltando? Árvore. A videira verdadeira. Tempo para ela. O ramo não pode sair andando sem a árvore, não. Até porque a árvore não anda. Jesus não é uma árvore frutífera. Mas tem muitos ramos tentando dar frutos de si mesmo. E o que está aparecendo é o quê? Os escândalos, os adultérios, os desânimos. Eu fico até com medo de perguntar na igreja e falar assim, gente, quem aqui sabe fazer igual essas vezes a gente fala, poxa, precisamos de gente para louvar na igreja, precisamos de gente para tocar na igreja. Só que às vezes a pessoa ela até fala assim, não, eu quero ajudar, quero tocar, mas no primeiro vendaval não dá. Dá até medo. Porque se não estiver na videira, não dá fruto. Aí vocês ficam sofrendo aí comigo, com o pastor Dimas aí, ó. Por quê? Porque às vezes a gente tem que esperar o fruto aparecer. Jesus ele está dizendo aqui, ó, de si mesmo ninguém consegue dar fruto. Não existe invenção de roda mais, meu irmão. Tive uma ótima ideia. Qual a ideia? A roda já foi inventado. Muitos já caíram do mesmo jeito, tentando dar frutos de si mesmo. O segredo é, fica na videira. No tempo certo, ela dá o fruto. Você tem que ter uma decisão. Você precisa hoje decidir qual tipo de fruto você quer dar. Frutos bons ou ruins? É uma decisão. Porque, meus irmãos, entenda uma coisa. A pessoa, ela vai dar fruto uma hora. Se ela der fruto bom,
vai ser uma benção. Se ela der fruto ruim, é terrível. Porque o fruto não é jogado fora. Todo fruto que é dado, ele é colhido. Todo fruto que é dado, que a árvore produz, que o ramo ele produz, ele é colhido. Se a pessoa ela está em Deus, você vai ver, muita coisa boa acontece. Mas a pessoa que ela está em Deus, se alimentando de Deus, mas produzindo algo ruim, aquele fruto não é jogado fora, não. Joga fora esse fruto, não. Uma hora a colheita vem. E gera amargura, gera decepção, gera tristeza. É por isso que você tem que tomar uma decisão. E eu finalizo aqui, lendo com você, Gálatas capítulo 5. Porque Paulo, ele é um exemplo de um homem que deu muitos frutos ruins. Ele, antes de conhecer a Deus de verdade, de conhecer a Cristo, a videira verdadeira, o apóstolo Paulo, ele produziu muito fruto ruim, gente. Perseguiu, matou pessoas, era uma pessoa sanguinária, mas depois ele ficou igual um galho seco, até caiu cego no chão. Mas aí, Deus ele colocou ele em Cristo. E ele começou a dar frutos muito bons, a ponto dele poder ter bagagem para dar o seguinte conselho para nós, a igreja contemporânea dos dias de hoje. Gálatas 5,16 diz assim a palavra de Deus: digo, porém, olha o que ele está dizendo, aconselhando: andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, ela guerreia contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ele está dizendo, meus irmãos, que todos nós passamos por isso aqui. Essa é uma batalha travada diariamente pelo cristão, carne versus espírito. E tem muitas pessoas que não conseguem optar pela permanência na presença de Deus. A concupiscência da carne. Tem uma lista gigante, uma lista. Só que a pessoa, quando ela está em Deus, ela recebe a ajuda de Deus. Igual aquela pessoa que era estressada. Tem pessoas que quando são afrontadas hoje, que se converteram, que estão em Deus, mudou até a maneira de agir. Mas ela fica nervosa ainda. Quando alguém tira ela do sério, ela fica andando para lá e para cá, ela quer falar a verdade, ela roda mais que crente pentecostal, indo para lá e para cá, só que ela fala, vou até calmar para não falar. Mas antes você falava assim, vem para fora, vem cá, vamos resolver aqui. Vem cá, se eu não mostro para você. Quem que está colocando quase um freio na nossa vida? Deus. Sabe por quê? Porque se você fazer a vontade da carne, o fruto que estava sendo produzido, ele começa a apodrecer. Nós era vista como servo de Deus. Fala um palavrão para você ver o que acontece com a visão que as pessoas tinham de você. Perde a linha, coloca a ira no sol para você ver. O fruto que você demorou a vida inteira para produzir, de repente ele começa a apodrecer. E esse que é o problema. Fruto apodrecido ou bom, ele precisa ser colhido do pé. E essa colheita, muitas das vezes, ela é ruim para a nossa vida. É por isso que hoje, meus irmãos, você precisa decidir o que você quer da sua vida a partir de hoje. O que você quer gerar na tua vida a partir de agora. Porque semana que vem começa o ensinamento a como produzir, a ter uma produção de frutos na sua vida que vão gerar coisas maravilhosas. Mas a decisão hoje é, você vai permanecer em Cristo? Você vai permanecer nele?
Você vai estar firme nele? Ou você vai esperar seu casamento, seu relacionamento acabar para você começar a buscar Jesus? Você vai esperar sua esposa ir embora, seu marido perder a paciência para você se entregar para Jesus? Ou você está esperando Jesus voltar e você ficar para se reconciliar com Deus? Para você ser plantado numa congregação? Você está esperando o quê? A decisão é sua. Fica de pé. Louvado seja Deus. Amados irmãos, dê a mão para essa pessoa que está do teu lado. Deem as mãos assim. Eu quero fazer uma oração por você. O que o símbolo de dar as mãos representa? Raiz. Já viu uma raiz de uma árvore? Ela é toda interligada. E às vezes uma raiz está para fora no sol queimando, sofrendo, mas uma raiz que está mais embaixo, ela começa a alimentar a raiz que está em cima. Assim é a igreja. Talvez essa pessoa que está aí do teu lado aí, ela está até sem congregar há muito tempo. Talvez essa pessoa que está aí segurando na tua mão, ela está precisando tanto de Deus hoje, não tem nem forças para orar. Ou está afastada do caminho do Senhor, ou talvez nunca se entregou para Deus, ou talvez está tão chateada que não quer nem ouvir falar de igreja mais. Mas sabe o que a raiz de uma árvore faz? Ela leva a vida, ela circula aquilo que vem para alimentar. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero te dizer aqui hoje, Deus, Ele vai passar de mão em mão aqui. Uma unção tão poderosa, uma presença tão poderosa, que doenças vão ser curadas, que depressões vão ser curadas agora. Vai passar de mão em mão aqui neste lugar, um renovo tão grande. Porque eu não sei você, mas eu estou sentindo algo especial aqui neste lugar. Eu estou sentindo aqui nesta noite um mover tão grande. Mas é porque Deus, Ele está alimentando a igreja. Ele está limpando, lavando de dentro para fora. Ele está tirando as raízes de amargura. Ele está tirando de dentro de você aquele sentimento de incapacidade, que a sua vida não iria para frente mais. Aquilo que contaminou um dia a sua vida. E isso está vindo não porque nós sozinhos somos fortes, não. É quando nós estamos em Deus, quando nós estamos na videira verdadeira, aquilo que ela tem passa para nós. E hoje a força do Senhor, ela está passando pela tua vida. Ore balabassuri andarás. Ori cantonabasiri andenebica surignai. Oh Espírito de Deus, oh Espírito do Senhor, hoje aqui, ó Pai, comece agora, meu Deus, a manifestar o teu poder aqui neste lugar. Comece a dar força para aquele que estava fraco. Comece a renovar aquele que estava, meu Deus, sem forças. Comece, meu Deus, a trazer esperança para o desesperançoso. Comece, meu Deus, hoje aqui a mudar a trajetória da vida dessa pessoa.
Ah, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, comece a quebrar agora toda cadeia maligna, comece a quebrar agora todo laço do maligno, comece a quebrar agora aqui neste lugar, todo mau testemunho, comece a quebrar aqui neste lugar, tudo, meu Deus, que afasta-nos do Senhor, que faz separação entre nós e Ti, meu Deus, que nada nos impeça de sermos inundados pelo Teu amor.